Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na hora do esporte. Nesta segunda fase do Momento do Esporte, nesse segundo programa, você vai saber tudo sobre o clube do seu coração, claro. O Flamengo, que deu folga aos jogadores, mas pode perder, pode negociar o Cebolinha com o Grêmio. O Grêmio está de olho, quer a volta do Cebolinha. As contratações de Botafogo, Fluminense, Vasco, né? A folga dos jogadores só voltam a treinar na próxima semana. O campeonato parou, mas temos muitas novidades para falar aqui no Momento do Esporte, sobretudo do clube do seu coração. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do Tamanho do Brasil para você, meu amigo e amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos lá na CNT, mais 7 anos na Record, 8 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui de volta falando do Clube do Seu Coração, que foi esse quadro que foi montado por mim há 38 anos lá na CNT. Olha, hoje o programa está recheado de informações, o campeonato parou. Nós estamos aí no período aí, né, da FIFA. E alguns clubes, inclusive, deram folgas para os jogadores. E eu começo o programa falando, sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense que, olha, pela primeira vez, o técnico Renato Gaúcho vai ter um período para trabalhar o time, né? Você sabe que o Fluminense foi o Mundial de Clubes, fez uma participação espetacular, quase que chegou à finalíssima, né? E voltou, os jogadores não tiveram folga, voltou praticamente, treinou 2 dias e já começou no Campeonato Brasileiro. Agora o técnico Renato Gaúcho tem um tempinho maior para treinar, vai ter esse período agora de setembro até o dia 9, para ajustar a máquina, colocar óleo na máquina, né? O Fluminense, que fez algumas contratações, né? Contratou o tão sonhado zagueiro que o Renato pediu, né? O Igor, que veio do Atlético Mineiro, jogador que fez a base aqui do Botafogo, bom zagueiro, né? Trouxe mais 2 reforços importantes, o Lúcio Costa Meia e o Santi Moreno, inclusive já estrearam, mas nem tiveram tempo de treinar e se entrosar com a equipe. Agora não, agora o time tem esse tempo aí, né? O Renato também vai ajustar a defesa, né? E os jogadores terão 5 dias de treinos para que seja ajustado, sobretudo a defesa, né? O Fluminense sofreu 11 gols em 14 jogos, não pode. Então o Renato vai ajustar aí esse time para certamente, quando voltar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 3 competições, né? Das 3 competições está muito bem, obrigado. Está bem no Campeonato Brasileiro, que é o 9º colocado, mas tem muita água para rolar, né? Tem muito campeonato ainda. Na Copa do Brasil, muito bem, vai decidir o título, vai decidir a passagem para a semifinal contra o Bahia. Perdeu o primeiro jogo 1-0 lá na Fonte Nova, quer dizer, pode tranquilamente meter 2-0 e passar direto, ou 1-0 vai para os pênaltis, né? Tá bem também na Sul-Americana, enfim. O Fluminense aí tem competições e pode chegar tranquilamente. Uma expectativa muito grande, o Renato agora está calmo, tem tempo para treinar, e o Fluminense vai voltar nessas competições voando baixo. Saindo do Fluminense, vamos falar, sabe quem? Do Botafogo. Botafogo também, que fez muitas contratações, hein? Botafogo foi eliminado da Libertadores, mas tem a Copa do Brasil, que pode decidir contra o Vasco, em seu estádio, e também o Campeonato Brasileiro, que é o quinto colocado. Mas quem vai falar tudo do Botafogo é ele, Marcos Salles. Vem ele lá, Marcos Salles! Tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. O Botafogo vive aí uma lua de mel, né? 5º colocado no Campeonato Brasileiro, vem aí de uma goleada diante da equipe do Bragantino no último jogo aí antes da data FIFA, e com isso, né, tem uma semana livre para que o técnico David Ancelotti prepare a equipe para o jogo de volta da Copa do Brasil diante do Vasco da Gama no estádio Nilton Santos. O técnico tem essa segunda oportunidade desde quando chegou para comandar a equipe alvinegra e vai aproveitar para poder priorizar principalmente a posse de bola, trabalhos de saída de bola, porque ele observou que esse é um problema que o Botafogo está enfrentando atualmente. Mas, é claro, né, o time está tendo muita
troca, né? Muitos jogadores chegando, muitos jogadores saindo. Por exemplo, o Botafogo se despediu do Cuiabano e do goleiro João. Os dois foram negociados recentemente. O Botafogo está no mercado, está tentando contratar o lateral Eric do mundo árabe, mas parece que a proposta não foi aceita. O Botafogo continua aí tentando jogadores para a posição, já que o Cuiabano saiu. Já tinha trazido o Neto, que está aí, né, como titular no gol do Botafogo, e ele vai ter a semana livre para poder preparar a equipe. O Botafogo deu folga para a equipe, né, após o jogo de sábado, domingo, né, e volta a treinar no dia de hoje. Passou segunda e terça-feira de folga. Os jogadores agora vão começar a fazer um trabalho específico voltado para o jogo de volta da Copa do Brasil. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações sobre o Botafogo. O Botafogo também não para de contratar, tá vendendo. Tem uma informação que chegou agora, nesse momento, né? O Cuiabano, que tinha sido negociado, mas não houve um acerto, ele está voltando para o Botafogo. O Botafogo continua negociando jogadores e comprando jogadores. E trouxe um garoto aí que falam maravilhas dele, que é o Gabriel Silva, zagueiro, e ele vai falar da sua expectativa de vestir a camisa do Glorioso, essa camisa tão importante, a camisa que tem peso. Fala aí, Gabriel Silva. Tenho 26 anos e sou novo zagueiro do Botafogo. Sou bom na bola aérea, tanto ofensiva como defensiva, e tenho uma boa qualidade técnica na série de jogo. Cara, a expectativa é sempre boa, né? Sempre treinando firme e forte no dia a dia, sempre preparado para quando a oportunidade aparecer, dar conta do recado. O torcedor do Botafogo pode esperar muita vontade, muita dedicação em todos os jogos, no dia a dia, para ajudar sempre o Botafogo. Vamos Botafogo. Valeu, daí o grande, bravo Gabriel Silva. O Botafogo, quando voltar aí desse período de treinamento, né? Tudo parado em função da data FIFA, vai enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil, lá no Engenhão, de boa. Saindo do Botafogo, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo, que também deu folga para os seus jogadores. Eu volto a explicar, essa folga é uma folga merecida, porque os times que participaram da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores não tiveram folgas, né? Então, foi dado agora, o Flamengo deu 4 dias de folga para os jogadores. Os jogadores estão retornando agora para essa semana. O Flamengo tem um importante compromisso contra o Juventude lá na Serra, né? Jogo importante demais. O Flamengo que veio de um empate no Maracanã contra o Grêmio, um jogo polêmico, que o Arthur Zanobelli deu um pênalti que não houve, mas vida que segue, é coisa do passado. Vamos falar das coisas presentes, né? O Flamengo que está prestes aí a negociar o Everton Cebolinha, né, com o Grêmio. Eu vou só contar uma historinha rapidinho sobre essa história aí. O Grêmio tem um cara, um torcedor do Grêmio, bilionário, que inclusive vai concorrer à presidência, e ele vem ajudando muito o Grêmio nas contratações de jogadores, e ele quer o Cebolinha. Eu tenho que lembrar que o Cebolinha o Flamengo contratou o Cebolinha por 14 milhões de euros. É muita grana, hein? E o Cebolinha, o contrato dele vai até o final de 2026. Portanto, até o primeiro semestre o Flamengo tem que vender, porque depois do segundo semestre ele vai poder assinar uma carta e pode sair de graça. Então, se tiver negociar, vai negociar agora. O Flamengo já negociou alguns jogadores importantes, saíram, né? Inclusive o Vitor Hugo, que agora é oficial, já está no Santos. O Flamengo fez um negoção, sabe? Um negócio na China com o Santos. O Vitor Hugo foi lá para o Santos sem preço do passe fixado, ou seja, a hora que o Flamengo quiser pode trazê-lo de volta. E se o Santos quiser o jogador, a única coisa que foi feita assim a favor do Santos é que a prioridade é do Santos, vai ter que pagar o que o Flamengo cobrar. E o Flamengo vai ter que negociar também o Michael, que está aí sobrando. Tem muitos jogadores de qualidade, essa janela foi muito boa para o Flamengo, e vamos ver aí o que vai acontecer, né? Eu repito, o Flamengo volta a jogar contra o Juventude, depois vai Libertadores contra o Estudiantes, né? Maracanã, casa cheia, os ingressos já estão à venda. Eu tenho certeza que a nação rubro-negra vai invadir o Maracanã, né? Saindo do Flamengo, vamos falar agora do Machão da Gama, um gigante da colina, o Vasco, que também está fazendo contratações, né? O Vasco voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro, venceu o Sport fora de casa, né?
tem aí também mais uma semana, está ajustando, estão chegando os jogadores, mas quem vai dar todos os detalhes sobre o Vasco é ele, a melhor cobertura do Vasco. Volta você aí, Marcos Salles. Agora, Napoleão, para falar do adversário do Botafogo, o Vasco da Gama, que também venceu no final de semana e teve a semana aí com 2 dias de folga para os jogadores do Vasco, que também se representam no dia de hoje, e começou aí a preparação para o jogo de volta contra o Botafogo do Newton Santos no dia 11, né, uma quinta-feira. E o técnico Fernando Diniz tem uma triste notícia, né? O Jair teve ali uma entorse no joelho, né, e uma contusão grave, vai ficar de fora aí, talvez até necessite de cirurgia. Não foi o mesmo joelho que ele operou, e agora é o outro joelho, e ele está de fora aí do time do Vasco, que, né, não contava com isso. O Vasco apresentou na sexta-feira suas 2 últimas contratações aí, o zagueiro Carlos Cuesta e também o Matheus França. O Vasco está no mercado ainda tentando mais um zagueiro destro, né, mais um zagueiro para jogar ali pelo lado direito, já que o Hugo Moura vem jogado improvisado ali, e o Maurício Lemos e também o Lucas Oliveira não agradaram ao Fernando Diniz, que pediu aí a contratação de mais um jogador para esse lado do campo. O departamento médico do Vasco preocupa. Tem ali o Paulo Henrique, né, com problema muscular, o Paulinho com problema lombar, né? Agora o Jair, que com certeza não vai estar à disposição para o jogo de volta. Tem ainda, né, o Adson também, que não está à disposição, o Thiago Mendes com problema muscular e o Tietê. Então o Vasco tenta recuperar esses jogadores, né, a tempo para poder disputar o jogo de volta diante da equipe do Botafogo. O Vasco que, né, aposta suas fichas na Copa do Brasil. Agora não pode também esquecer do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco está ali, né, próximo da zona de rebaixamento, e é uma situação difícil que o Vasco está no Campeonato Brasileiro. Não pode pensar em perder pontos, principalmente logo após o jogo da Copa do Brasil, que é um jogo em casa, né? Vai ter uma sequência de jogos em casa, né? 3 jogos em casa, sendo que um deles vai ser no Maracanã, diante da equipe. Valeu, obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. A gente lamenta profundamente o que aconteceu com o Jair, né? Um jogador espetacular, bom caráter, entrou como uma luva, fez a melhor exibição dele, né, no penúltimo jogo do Vasco, e infelizmente sofreu aquela contusão, vai ficar aí um montão de tempo parado. Poxa, lamentável, que Deus te ilumine e que você consiga voltar rápido a mostrar o futebol maravilhoso que você tem, Jair. São os nossos desejos aqui no Momento do Esporte. O Vasco que precisa aí estrear alguns jogadores que foram contratados, que estão chegando. E esse que você vai curtir agora fez toda a base no Flamengo. Foi um jogador que estava altamente valorizado e de repente foi para a Europa e não vingou. E voltou aqui para jogar logo no principal rival do Flamengo, o Vasco. Refiro-me a Matheus França, que você vai curtir agora a chegada dele e a apresentação. Fala aí, Matheus França. Expectativa muito boa em vestir essa camisa. O Vasco é um clube gigante e estou aqui para agregar bastante essa equipe. Nessa minha jornada vai ser muito importante para mim. Essa volta ao Brasil também, muito importante. Quero dedicar toda a minha raça, toda a minha vontade dentro de campo para esse time. Me sentindo muito bem fisicamente. Terminei meus trabalhos por fora bem. Agora estou voltando o mais forte possível, mentalmente e fisicamente, para estar bem em campo. O torcedor vascaíno pode esperar de mim muita garra, muita força, muita vontade, que eu vou me doar 100% por esse time e por essa camisa maravilhosa. Aí o Matheus França, eu me lembro que alguns jogadores que saem do Flamengo para o Vasco, eles tentam mudar o perfil, né? Eu lembro do Marcelinho Carioca, quando foi pro Vasco, ele não falava o Flamengo, ele falava o outro, o adversário. Nada a ver, o cara é profissional, cara. Pô, o único jogador que quando saiu do Flamengo foi pro Vasco, que inclusive foi visitar lá na época, era Gabi, o Pet. Pô, não tem nada a ver uma coisa com outra, cara. Jogou lá, ele é profissional, ele pode sair daqui e ir pro outro time, igual lá no Sul. O cara sai do Internacional, vai pro Grêmio, é uma rivalidade danada. Lá em Salvador também, sai do Bahia pro Vitória, pô, é a mesma coisa, não.
Desejo toda sorte para você. O Vasco fez uma grande contratação. Esse garoto, se jogar 90%, 80% do que sabe, vai ajudar muito o Felipe Luiz. Estamos colocando ponto final no Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso crescimento, para, sabe, valorizar o nosso programa. Está ali, olha, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. É o canal secundário da Napa TV e da TV Universidade. Olha, sexta-feira estamos de volta aqui falando da Seleção Brasileira, falando do clube do seu coração. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Até a sexta, se Deus quiser.